Quando Deus paira sobre a terra, quais as mulheres cristãs que ele tem encontrado? Será que Deus, Pai, ele tem encontrado mulheres que estão com o coração entregues e submetidos à vontade dele? Ou será que ele tem encontrado mulheres cristãs que têm vivido com altares de devoção na sua vida? Ou será que ele tem encontrado mulheres que estão disponíveis a se submeter e a viver os planos e propósitos dele? Antes de iniciarmos essa palavra, aproveita para se inscrever aqui no meu canal, compartilhar e também ativar o sininho para você ter uma notificação sempre que chegar vídeos aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Elisama Silva, filha amada do Criador, transformada, restaurada. Também sou psicanalista clínica de mulheres cristãs e também mentora de mulheres cristãs. Então vamos lá para a nossa palavra de hoje, mulheres que Deus procura para esse tempo. Semana que passou, eu fiz aqui em Boa Vista, Roraima, junto com outras pessoas, o Piquenique Terapêutico, que já está na 6ª edição. E essa edição, nós falamos sobre mulheres que Deus procura para esse tempo. Então, agora eu resolvi trazer para cá, porque é um tema muito pontual. Eu quero que você preste muita atenção. Se você conseguir pegar uma caneta, um caderno e começar a anotar, eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo preparada para viver e ser a mulher que Deus está procurando para esse tempo. Então vamos lá. A primeira mulher que Deus procura para esse tempo é a mulher que está disponível em conhecer quem Ele é. Muitas mulheres cristãs vivem na igreja, servem bastante, mas elas não conhecem Deus Pai. Elisama, da onde você tirou essa história? Eu tirei essa história que é uma história de vida real. Toda semana eu tenho oportunidade, eu digo que é uma oportunidade de cuidar de mulheres na minha vida profissional. E todas as vezes que nós terminamos a sessão e eu vou ter algum papo com elas em relação à espiritualidade, eu entendo ali que existe uma mulher que serve a Deus há muitos anos, mas que nunca conheceu Ele de verdade. Eu tenho um versículo aqui para ler para você e eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse versículo. Vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer quem Eles ama? O Senhor. E conhecer o Senhor é muito mais do que ir à igreja, é muito mais do que praticar um ritual, mas é se submeter ao processo de relacionamento. No meu início de caminhada com o Senhor, eu ainda vou contar o meu testemunho aqui, mas eu já tenho mais de 7 anos que voltei para os caminhos do Senhor e vivi uma transformação e tenho vivido uma nova história com Ele. E tudo isso começou a partir do meu relacionamento. Um dia eu li um livro que se chama Bom Dia, Espírito Santo. Eu até te indico a ler esse livro. E eu entendi que ao acordar, eu precisava me relacionar com eles. Desde esse tempo que eu voltei para Jesus, a conversar com Ele, a ler a palavra dele e a entender nele o que Ele era para mim e o que Ele poderia fazer. Então, se hoje você está andando no caminho do Senhor, mas você não conhece, você está fazendo algo totalmente negativo e destrutivo para a sua vida. Porque nós temos a oportunidade de conhecer, de ficar pertinho dele. Sabe o que acontece? Nós vamos passar por dias difíceis, por perdas, por lutas. Mas quando nós temos uma intimidade, nós conhecemos ele, nós nos sentimos seguras. Nós nos sentimos protegidas. Por exemplo, eu já tenho mais ou menos 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, que o meu pai voltou para casa. O meu pai voltou para os braços de Jesus. Se eu não tivesse conhecido Deus Pai, vivido experiências com Ele, com certeza, a Elisama, que agora está gravando esse vídeo, não estaria aqui. Porque nós vemos muitas mulheres que vão para a igreja, que servem, mas um dado momento, devido a alguma perda, alguma situação difícil, até mesmo com a igreja, ela acaba se afastando. Então, prossigamos em conhecer o Senhor. O segundo ponto de mulheres que Deus procura para esse tempo são mulheres que entregam a Ele os ídolos, as suas vontades, para que se submetam à vontade dele. Elas aprendem a ter nele satisfação. Quantos ídolos? Muitas das vezes achamos que o ídolo é uma imagem, mas é muito mais que isso. Sabe, a sua vontade de ser feliz, de ter um marido, de construir uma casa, talvez passar numa faculdade, talvez num concurso, ou até mesmo de ser vista pelas pessoas. Isso sim pode estar sendo ligado, conectado com um ídolo, com um altar de devoção. Teve uma época na minha jornada de vida que eu queria algo muito específico do Senhor. Eu queria muito, muito, muito. Eu orava, eu pranteava, eu buscava Ele. Eu já contei lá no meu Instagram sobre o meu início da minha convenção, como foi. Eu busquei a Deus porque eu queria que Ele trouxesse, né, um relacionamento de volta. Foi a maneira que eu busquei a Ele, né, e Ele construiu e conquistou meu coração. Vou te lembrar uma coisa. Nós não podemos colocar coisas no lugar de Deus.
Ter ídolos é colocar coisa no lugar de Deus. Muitas das vezes você pode ser uma mãe que está assistindo e o seu ídolo é os seus filhos. O seu ídolo pode ser os seus pais. O seu ídolo pode ser o seu marido. O seu ídolo pode ser o seu trabalho. O seu ídolo pode ser até mesmo o seu bichinho de estimação. Quero ler a palavra do Senhor, que está em Êxodo 23, que vai dizer: não terás outro Deus além de mim. Quando a nossa fonte de satisfação não está em Deus Pai, nós vamos querer buscar satisfação em tudo, menos ter satisfação nele. E aí que tá. Quando nós não temos satisfação em Deus, nós não teremos satisfação em nada. É isso mesmo. Porque quando nós temos satisfação e contentamento nele, as outras coisas, como fala, elas vão sendo acrescentadas e ela não torna-se o ídolo, a fonte primária da minha vida. Muitas mulheres hoje estão na igreja, mas, se eu fosse casada, algo na minha vida estaria melhor. Se meu marido tivesse voltado para Jesus, eu estaria 100% feliz. Se meu filho estivesse caminhando com Jesus, eu estaria 100% feliz. Se o meu concurso, se a minha casa, se o meu emprego, se nossa fonte de satisfação precisa ser no Senhor. E eu digo para você, com a autoridade daquilo que eu vivo, é algo muito desafiador. Mas isso passa a ser mudado quando os meus olhos passam a estar fixos nele. Quando eu deixo de alimentar a minha vontade para as coisas aqui da terra e eu alimento a minha vontade para as coisas do céu. Tem uma oração que eu costumo fazer e ela é muito boa, dizer: Deus, me ensina a amar aquilo que você ama. Me ensina a amar o que você ama. Porque quando nós passamos a amar o que Deus ama, nós paramos de amar aquilo que vai passar. O casamento vai passar, seja Deus levar alguém ou qualquer outra coisa. O dinheiro vai passar, a casa vai passar, tudo vai passar. Quando nós somos sepultados, uma vez eu já fiz essa reflexão, nem a flor nós levamos com a gente. Então, entregue a Deus os ídolos e acesse, permita, peça dele que você consiga ter satisfação e contentamento. Terceiro tópico das mulheres, terceiro ponto das mulheres que Deus está procurando para esse tempo. Deus está procurando para esse tempo mulheres que praticam o que ouvem. Quantas pessoas já estão na igreja há 2, 5, 10, 15, 40 anos? Quantas mulheres já conhecem o Senhor há muitos anos? Mas elas ouvem, saem do outro lado e elas não praticam o que elas escutam. A vida totalmente sem frutos. A vida não tem mudança, porque elas ouvem a palavra, mas elas não praticam. E a Bíblia vai falar daquele homem, né? Que ele ouve a palavra, mas ele não pratica e ele coloca a casa na areia. Quero vos lembrar de Tiago 1, 22, que vai falar: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Mulher, será que você, nesses anos todos que você está na igreja, você tem sido praticante daquilo que você ouve? Você tem sido uma mulher que consegue ou que pede do Senhor que você seja aquela mulher que ouve o chamado dele e você pratica? Muitas das vezes, nós entramos no automático, onde nós estamos tão acostumados, e aí entra o primeiro ponto: você não conhece a Deus e você está tão no automático ali daquele rito, que você não consegue praticar, entender que você precisa praticar, porque o que nós estamos construindo aqui vai ser o que vai ecoar na eternidade. E a pergunta que eu te faço: o que você, mulher, está construindo aqui na Terra? Ponto 4. Deus está procurando o que eles amam? Mulheres que são comprometidas e responsáveis com o reino de Deus. Mulheres que entenderam que não é só sobre ela, mas é sobre o todo, é sobre almas, é sobre vida. E eu te pergunto, como é que as pessoas da sua casa veem você? Como é que as pessoas do seu entorno veem você? Como é que os seus primos, os seus tios, a sua mãe, os seus avós, cunhados, pessoas veem você? Será que elas conseguem ver você uma mulher comprometida e responsável com o reino? Infelizmente, nós encontramos muitas pessoas, e até segundo o dado do IBGE, 80% dos brasileiros são considerados cristãos. Só que a pergunta é: será que nós, mulheres, temos sido responsáveis e comprometidas com o reino? E o primeiro aspecto, a primeira característica, é como as pessoas nos veem. Será que elas olham para nós e elas veem, principalmente dentro de casa, porque não adianta as pessoas fora, na igreja, ver nós como mulheres de Deus, mas em casa, nós não somos nada do que nós mostramos, aquela máscara, aquela face. E Deus, ele busca mulheres que são comprometidas com o reino, mulheres que amam o que ele ama, mulheres que estão entendendo que eu preciso ser verdadeiramente uma mulher que entende que nós estamos nos últimos tempos aqui na Terra, e se eu não me comprometer, e se eu não ser responsável com o reino, pessoas vão se perdendo, porque pessoas não são evangelizadas através da nossa vida, e nós também nos perdemos principalmente o privilégio de encontrar com Jesus naquele grande dia. Deus está procurando mulheres que se permitem passar pelo processo e serem curadas. Por que se permitem passar pelo processo, Elisama? Porque ser curada é um processo. Existem muitas questões que precisam serem alinhadas antes da cura acontecer de verdade na nossa vida. Porque curar
algo que está ferido dentro de nós, vai demandar de nós uma responsabilidade, uma decisão e principalmente uma entrega. Eu vou precisar entregar tudo que eu carrego nas mãos do Senhor para que eu possa ser restaurada e refeita. Por que eu falo isso? Semanalmente eu converso com mulheres e muitas mulheres estão machucadas, feridas, com muitas dores do passado, mas elas insistem em usar uma máscara, seja porque um dia não foi compreendida, um dia não foi apoiada, ou ela contou alguma coisa da vida dela e ela não realmente foi abraçada, mas ela insiste em mostrar que também ela não se permite que o Senhor use pessoas para tratar o coração dela. E principalmente, ela não quer sair desse lugar de dor. Que a dor, muitas das vezes, ela acaba sendo confortável. Confortável no sentido onde eu não vou romper e eu não vou sair daquele lugar. Viver o processo de cura, muitas das vezes, vai exigir de mim mesma o perdão, vai exigir de mim mesma a entrega, vai exigir de mim mesma a renúncia. E muitas das vezes, nós não queremos perdoar, nós não queremos renunciar, nós não queremos entregar ao Senhor o altar de adoração, talvez de uma dor que nós carregamos. Por exemplo, o luto. Tem pessoas que não querem entregar aquele altar que foi já levantado. Talvez a pessoa já perdeu o ente há alguns anos, e eu posso falar isso porque eu passo por esse processo. E ela não consegue entregar a Deus. Ela se questiona, ela acha que Deus poderia ter feito diferente, e ela não consegue sair desse loop. Então Deus, ele está procurando, que eles amam, mulheres que estão dispostas a serem curadas. Salmo 147, 3 vai dizer: Ele cura o de coração quebrantado e trata das suas feridas. Você precisa decidir passar pelo processo da cura e permitir que Deus trate a sua alma e o seu coração. No próximo ponto, Deus procura mulheres que vivem o que fala. Quantos escândalos, quantas coisas. Talvez você segue muitas pessoas no seu Instagram, pastoras, missionárias, influencers, gospel, mas eu preciso te dizer, uma grande parte da maioria não vive o que mostra, não vive o que fala. Então, nesses tempos, Deus, ele tem revelado através de muito escândalo, coisas inimagináveis que estavam escondidas no escuro. Deus, ele procura nesse tempo uma mulher que realmente vive. Ele não procura uma mulher que mostra ser o que não é. Uma mulher hipócrita, uma mulher que não é verdadeira, mas é uma mulher que usa uma máscara, usa um aspecto de falsidade e não de verdade. Muitas das vezes querendo ser aceita, querendo ser amada, querendo ser vista. Mas você não precisa fingir, você precisa ser. E para ser, você precisa estar disposta a ser curada, tratada e até mesmo quebrada, para que aquele vaso seja transformado em algo novo. No próximo ponto, Deus procura mulheres que estão disponíveis chorar por aquilo que ele chora. Exemplo, qual foi a última vez que você orou pelas causas das crianças? Qual foi a última vez que você orou pelas causas dos missionários que são perseguidos? Qual foi a última vez que você orou pelas causas das mulheres aqui no Brasil e fora do Brasil? Qual foi a última vez que você orou pelo órfão e pela viúva? Não só orou, mas estava disponível em cuidar, em semear nessas vidas. Não só semear, mas também, se possível, chorar com essas pessoas. Romanos 12:15 vai dizer: chorem com os que choram. Então, Deus procura mulheres com coração sensíveis a causas que ardem e dói o coração de Deus. Deus está buscando mulheres que decidem abandonar toda distração. Um dos ladrões da nossa salvação, sim, é a distração. O povo está distraído. As mulheres estão distraídas. Não só com isso aqui, mas também com sonhos, com desejos, com pessoas, com coisas, e cada vez mais se distanciando da vontade de Deus. Se eu perguntar para você o que Deus tem falado para você nesse tempo, será que você consegue me responder? Será que você tem dimensão do que Deus tem falado para você nesse tempo? Para ouvir a voz de Deus vai nos custar tudo. E eu falo com experiência própria. Muitas vezes eu preciso lutar, arrancar da minha vista aquilo que está me distraindo. E eu preciso me assentar para que eu possa ouvir a voz de Deus. Eu só estou aqui gravando para você, porque um dia, algum momento, eu parei de me distrair e eu ouvi a voz dele me direcionando para estar aqui. Para fecharmos todo esse contexto que foi falado aqui, Deus está à procura de mulheres que renunciam a si mesmas, às suas próprias vontades, seus próprios desejos, para viver a vontade de Deus. Eu, Elisama, sei na pele o propósito e a dor de uma renúncia. Já fiz muitas renúncias e tenho feito muitas renúncias, mas uma das que também mais doeu em mim estava remetida à minha vida profissional. Eu não queria
estar na profissão onde eu estou. Eu imaginava que eu ia ser militar. Na verdade, um dos meus maiores sonhos era ser PRF. Então, desde que eu acabei o ensino médio, comecei a estudar para a carreira militar. E sim, depois de tantas tentativas, depois de mais de 4 anos de estudo, de dedicação, de renúncia, eu precisei ir morar no Rio de Janeiro. Foi quando eu soube da minha aprovação para a carreira militar, como policial, militar, soldado de Boa Vista, Roraima. E eu fiquei muito, muito, muito desconfortável, muito tensa, porque eu já estava vivendo uma outra fase na minha vida, onde o meu coração já tinha vivido muitas experiências com Deus, onde a minha mente estava sendo completamente transformada. Então foi um momento onde eu pensei muito na realidade dos meus pais, na vida financeira e tudo aquilo que eu poderia ter de ganho. Mas eu resolvi ouvir, parar para ouvir o que Deus estava dizendo para mim. Teve vozes de pessoas que disseram para mim: vai lá, você merece, você batalhou muito para conquistar isso. Isso é seu. Mas quando eu fui ouvir a voz de Deus, ele foi muito claro comigo, que não cabia, né, vinho novo em odres velhos. E ele trabalhou. E foi muito difícil. Teve muito choro, muita ansiedade, muita dor. Depois que eu entreguei, passei ainda quase 2 anos completamente perdida. E eu continuei a orar: Deus, direcione os meus caminhos. E hoje, depois de uma longa história, eu tô aqui. Renunciar vai doer muito. Vai doer entregar aquele namoro, vai doer abrir mão daquele relacionamento, vai doer abrir mão daquele emprego, daquele concurso dos sonhos, vai doer abrir mão daquela cidade. Mas andar em renúncia faz você andar em profundidade com Deus. E a profundidade, ela é vivida para quem tem coragem. E aqueles que vivem na profundidade, eles vivem experiências que pessoas que estão no raso nunca vão viver. Então conta aqui pra mim, comenta se você se identificou com esse conteúdo e se você precisa melhorar, ou melhor, ser transformada para ser essa mulher que Deus procura. Não é mais tempo de raso, não é mais tempo de distração, não é mais tempo de se prender às coisas aqui da terra. Jesus está voltando e ele procura você, mulher, para ser uma daquelas que vai ser atalaias e vai levar a palavra do Senhor de cura e transformação para outras vidas. Mas antes disso, ele precisa transformar o seu coração.